A editora Lago de Histórias foi contemplada no edital da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, no Desenvolve Cultura, com o projeto Literatura para Todos, Adote uma Escola. Eu sou Helena Laís e eu vou contar para vocês como é que se deu esse trabalho que foi realizado ao longo dos últimos 4 meses. A gente está na editora Lago de Histórias, que fica na Urca. Ao longo dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, nós recebemos 240 alunos, 30 alunos, uma média de 30 alunos por vez, e seus professores, aqui na editora Lago de Histórias, para contar como se dá o processo editorial, da ideia ao livro. Nós começamos com a Escola México, Escola Municipal México, que é uma escola que fica no bairro de Botafogo, aqui bem pertinho da Lago de Histórias. E nós atendemos todos os alunos da educação infantil ao último ano do ensino fundamental 1. Então nós atendemos turmas de educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos da educação infantil ao ensino fundamental. E adaptamos a proposta, do projeto de acordo com as idades dos alunos. Em seguida, nós atendemos mais 60 crianças, 2 turmas de 30 alunos, da Escola Municipal Francisco Alves, também localizada em Botafogo. Esse projeto, então, consiste em trazer as crianças para o espaço da editora, como uma proposta de fomento à leitura e de formação de leitores. E aqui, no espaço da editora, tem toda uma programação para que as crianças entendam como acontece o processo editorial. A ideia é que a gente possa ir esmiuçando todas essas etapas de construção do livro. Então, começando com uma história. Primeiro a gente precisa ter uma história. Depois da história, a gente precisa pensar um ilustrador que tenha um traço que dialogue com aquela história da melhor maneira. Em seguida, a gente vai contratar um designer e que vai fazer a diagramação do livro, que vai fazer toda a divisão do livro em páginas, tudo isso com a participação do editor, muitas vezes também do autor e do ilustrador, até que o livro fica pronto num PDF, E acho que a gente ainda não tem acesso, ainda não pegou o livro na mão, porque o livro ainda vai para a gráfica, então as crianças vão tendo conhecimento de todas essas etapas. Por fim, a última etapa é o momento em que o livro vai para a gráfica e vai ser impresso. Então eles conhecem todo esse trabalho aqui na editora. Isso acontece de uma forma lúdica, onde a gente vai mostrando vídeos dos ilustradores trabalhando, como acontece, como se dá o seu processo criativo, de onde vêm as ideias, tanto para escrever como para ilustrar. E também faz parte desse processo a contação de histórias. Então as crianças conhecem os livros da editora, são apresentados aos livros, ouvem algumas das histórias, assistem vídeos gravados pelos autores, pelos ilustradores, contando também seu processo criativo. Que tal a gente dar uma volta e a gente ver um pouco o espaço da editora para que eu possa contar para vocês como acontece esse trabalho?
visita começa com a expectativa do ônibus chegando. Eles chegam super animados, se deparam com essa escada toda subida de livros e vão reconhecendo e identificando histórias que eles já conheceram, já leram em outros momentos. Eles vão entrando e se encantando com tudo que vem pela frente. A gente passa pelo lago de histórias, entra no Salão dos Livros, mas não é ainda a hora de ficar por aqui. Passamos pela amarelinha, pela casinha de bonecas e subimos as escadas que chegam no terraço. Outra razão de suspiros e exclamações é a pedra, o Morro da Urca. E aí é hora de fazer a roda para um primeiro bate-papo, para a gente contar como é que vai ser a tarde, tirar os sapatos, porque quando a gente chega num lugar, para a gente ficar de verdade, verdadeiramente à vontade, a gente precisa tirar os sapatos. E então fazemos os combinados de como será o nosso dia. A gente desce para o Salão das Histórias, se aconchega entre os tatames e almofadas para começar o grande momento, a apresentação da primeira história. Erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno Riso de atrasar urgências, olha pra mãe e diz: mamãe, então a gente pode só ficar aqui e esperar o milho virar pipoca? Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. É nesse momento também que as crianças vão fazer perguntas, tirar dúvidas sobre o processo de edição do livro. O que acontece desde a ideia até pegar um livro na mão, o livro como nós conhecemos. Como esse caminho, quem trabalha nesse processo, quem são os ilustradores escolhidos, quais são as histórias escolhidas, o que faz um editor escolher uma história. Essas e outras perguntas, outras curiosidades, todas surgirão nesse momento. Esse é o momento das explicações, esse é o momento das histórias, esse é o momento de se aconchegar nas almofadas, esse é o momento de curtir com as professoras, com os amigos. Algumas das histórias são contadas com livro, outras a gente tem o auxílio de objetos, instrumentos musicais, e as histórias vão sendo dramatizadas e contadas de uma maneira mais lúdica, uma maneira mais interessante, uma maneira mais mágica. Depois de um tempo, no Salão das Histórias, vai dando aquela fome. E aí é a hora tão esperada, a hora do lanche. E a gente volta para o terraço, para um delicioso piquenique. A toalha quadriculada, as crianças sentadas em torno dela, os lanches compartilhados. Esse momento é um momento muito gostoso. É um momento
de partilha, de troca e de conversa também sobre tudo que está acontecendo e de expectativa pelo momento livre de brincadeiras e pela sessão de autógrafos. Quando a gente termina o lanche, as crianças que estão divididas em grupos vão descer para um momento livre, onde elas podem folhear os livros, para já ir pensando no livro que vai escolher antes de ir embora. E podem também ficar livres de brincar nos espaços, sentar na rede, brincar na casinha de bonecas, explorar todos os espaços e materiais existentes aqui na editora. Chegou o momento dos autógrafos. É nessa hora que cada criança vai poder escolher o livro que mais gostou para levar para sempre. Desde os pequenininhos, numa leitura compartilhada, até os maiorzinhos de primeiro, segundo, terceiros anos, leitores mais autônomos, mais fluentes. As letras da Bia Sem Pressa são grandes. É uma história bem colorida, bem lúdica. A Bia é uma menina que tem tempo para tudo, mas a mãe dela vive apressada, correndo para todo lado. Já no café da manhã, na casa da Bia, é um corre-corre danado. Todo dia é a mesma correria. É uma história que a gente se identifica muito, os adultos também, não só as crianças. Bia Sem Pressa foi escrita por mim, Helena Laís, e ilustrada por Thaís Linhares, editada pela Lago de Histórias. Todos os Pais do Mundo é um livro bilíngue. De um lado, português, do outro lado, inglês. É uma história muito sensível de um pai e um filho que juntos vivem muitas aventuras. Todos os Pais do Mundo foi escrito por André Tavares e ilustrado por Camila Carrossini, também editado pela Lago de Histórias. Essa é a Vicky, uma vampirinha que dá o que falar. Esse livro foi escrito por mim, ilustrado por Taline Chubá e editado aqui pela Lago de Histórias. A Vicky é uma história muito divertida. Uma vampira que decidiu ser vegetariana. É que ela chegou à conclusão que as pessoas se alimentam muito mal. O sangue humano é cheio de porcaria, glicose, colesterol em excesso. Então, ela decide ser vegetariana, assim, sem mais nem menos. E ofende toda a geração de vampiros da família. É um vampiros nos acudam. A Vicky vai mudar de cidade e precisa de uma escola. Porque se tem uma coisa que essa garotinha precisa é de estar em meio a outras crianças e aprendendo sempre. Esse é o pai da Vicky, todo lambuzado do almoço. Bilica é uma chorona de lágrima cheia. Ela é especialista em ruga-bico até resolver problema. Esse livro foi escrito por Isabelle Borges e ilustrado também pela Taline Chubá. Editado pela Lago de Histórias, é um livro que fala sobre sentimento. Fala sobre essa ideia de engolir o choro. A Bilica não quer saber de engolir choro, não. A Bilica precisa mostrar que sentimento é para ser sentido.
Soldado é um livro para leitores mais maduros. A partir do 4º ano, 5º, até o 6º ano, é um livro bem legal. É uma história inspirada num morador de rua do Rio de Janeiro, aqui da URCA. Uma história inspirada em fatos reais, mas é uma ficção. O Soldado era o nome dele, era como ele era chamado, porque estava sempre com uma camisa verde, como se fosse saído do exército. Esse livro foi escrito por mim, Helena Laís, e ilustrado por Tiago Baltar, distribuído para todos os alunos da rede pública das escolas do Brasil inteiro, editado pela Lago de Histórias. Essas são algumas das histórias da Lago de Histórias. Temos muitas outras. Contos de Encantar o Céu, Olga, Os Medos da Bel, Antes de Dormir, A Moça Artista do Topo do Morro, Um Cachorro para Maia, Meu Querido Vovô Romano, Grande ou Pequena. É uma emoção esperar a sua dedicatória. O que será? O que será que o autor vai escrever para mim, no meu livro? Quando todas as crianças terminaram de escolher o livro, é hora de subir para calçar os sapatos e começar a se organizar para a despedida.